Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 26 de setembro de 2022. Graças a Deus, estamos finalizando aí mais um mês. E eu quero dar a notícia para vocês. O ano já está indo também, viu? Já está acabando o ano também. Mas glória a Deus, tem sido realmente um ano aí muito abençoado pelo Senhor. No próximo domingo nós teremos eleições. E eu já queria realmente deixar o seu convite aí para você orar por esse tempo. Um tempo muito estranho. Vamos estar em oração, não é isso, meu povo? Bom, vamos para o devocional. Hoje nós vamos falar de Salmos 91 e 92, o famoso Salmo 91. E também Daniel 4. E o tema do devocional é o mais poderoso. E aí, se você pegar os dois salmos e se você pegar Daniel, você vai ficar impressionado de que maneira essas mensagens acabam se conectando. Bem legal. Então, leia com calma aí depois esses versículos, esses capítulos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas falando aqui de Daniel, deixe-me ler aqui um texto para poder introduzir a nossa conversa, que é o versículo 37. O 37 é o último versículo do capítulo 4 de Daniel e diz assim: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Bom, o profeta narra aqui no seu livro o segundo sonho do rei e seus desdobramentos. Esse segundo sonho, ele é um sonho bem interessante. Lembra que o primeiro é sobre a estátua lá de 4 elementos, né? Ouro, prata, bronze, ferro e barro. E agora, qual é o sonho do rei? Uma grande árvore que podia ser vista em toda a terra. Essa árvore era frondosa, cheia de frutos, animais se aninhavam debaixo dela, os homens se aninhavam debaixo dela. Era uma grande árvore. E aí, o que acontece? Vem do céu uma ordem para que essa árvore fosse destruída. E é exatamente o que acontece. O profeta Daniel é chamado para interpretar esse sonho do rei Nabucodonosor. E a interpretação de Daniel é que o rei a árvore era o rei e ele seria cortado para que ele então pudesse reconhecer que Deus era soberano sobre toda a terra. O rei, então, tem uma enfermidade ali, alguns especulam sobre o que seria essa enfermidade, né? Há relatos de doenças que fazem os homens terem atitudes de animais, né? Alguns nomes aí bem engraçados, inclusive, mas enfim, o rei tem ali algum tipo de enfermidade. Durante um tempo ele vive realmente como um selvagem e no fim o rei reconhece a soberania de Deus. Esse versículo 37 que lemos aí é o final dessa história. Depois de tudo, o rei tem que então reconhecer a soberania de Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre a soberania de Deus, porque no fundo, ela é o contexto, né? Ela é o motivo principal, o propósito principal do livro de Daniel. Sobre soberania de Deus, primeiro, Deus é o soberano sobre toda a terra e em toda a história. O texto ressalta que ninguém está imune à atuação de Deus. É a primeira coisa que a gente vai ver aqui. Deus, ele controla tudo, ele controla todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas. E em toda a história, ninguém, nenhum homem, por mais poderoso que seja, nenhum homem mais simples que seja, está fora da atuação da soberania de Deus. Tem um pastor que diz uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, que Deus controla o movimento da patinha da menor formiga da Amazônia. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da Bíblia. Ele controla todas as coisas. E por isso, porque ele controla todas as coisas, nada falha. Porque ele controla todas as coisas, nada falha. Sabe por quê que o sol nasceu hoje, exatamente no momento em que ele tinha que nascer? Não é porque isso aconteceu ao acaso, não. Nós cremos que isso aconteceu porque Deus controla.
Daqui a pouco o sol vai se pôr, a lua vai aparecer. Por quê? Porque Deus controla todas as coisas. Isso é o que a Bíblia nos ensina e é isso que nós cremos. Deus controla todas as coisas, por isso nada falha. Agora, a segunda coisa sobre a soberania de Deus também é importante. Ele faz tudo de acordo com sua vontade e caráter. Quando a gente fala assim que Deus controla todas as coisas, isso não significa que Deus age como um déspota ou como um tirano, como um ditador. Por quê? Um ditador, um tirano, eles vão agir de acordo com o seu caráter e mais. Vai agir de maneira que você não sabe como. Nós sabemos como Deus vai agir. A palavra de Deus mostra a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Então nós podemos saber como Deus age e como ele vai agir, como ele agiu. Existe coerência na ação de Deus e na palavra de Deus, que apresenta inclusive o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é amoroso, bondoso, misericordioso. Então, nós podemos crer que existe um Deus soberano e nós podemos conhecer o caráter desse Deus soberano. Por quê? Imagina o universo nas mãos de um Deus soberano, mas sem amor ou sem justiça. Imagina um Deus com o poder criativo que o nosso Deus tem, mas imagine que ele não fosse amoroso ou justo. Então, ele controla todas as coisas e ele controla tudo isso a partir do seu caráter e da sua vontade, tudo isso expresso em sua palavra. Em segundo lugar, a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. Se no primeiro ponto a gente diz que Deus ele é soberano sobre toda a terra e sobre toda a terra em toda a história, o segundo ponto mostra que o fato de Deus ser soberano não significa que a responsabilidade humana foi retirada. Vamos falar aqui do rei. O rei Nabucodonosor, ele foi responsabilizado por seus atos. O que aconteceu com ele foi fruto das suas ações, da sua arrogância, da sua empáfia, da sua prepotência. E o que Deus fez foi exigir uma mudança da sua atitude. Então Deus responsabiliza ele pelos seus atos e exige uma mudança de atitude da parte dele. Então, Deus é soberano, porém, Deus nos chama também ao arrependimento das nossas ações. Ainda que Deus controle todas as coisas, ele diz para os homens: vocês precisam arrepender-se das suas atitudes, vocês precisam arrepender-se dos seus atos. O arrependimento mostra que Deus é soberano, mas que Deus responsabiliza o homem. E em caso de não arrependimento, esses homens serão responsabilizados por seus atos. Outra coisa, Deus é soberano, mas ele nos chama à oração. Se Deus é soberano, por que devemos orar? Já que está tudo pré-definido por Deus. Mas ele nos chama a orar. Por quê? Porque existe a soberania de Deus, ela é sobre toda a história e sobre todos os homens, porém nós podemos orar e buscar ao Senhor, até mesmo por assuntos que aos nossos olhos são insolúveis, enfermidades, problemas financeiros e etc e tal. Então, ainda que Deus seja soberano, ele nos chama à oração. Ele nos desafia a oração em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia somos desafiados à oração. E mais, Deus nos chama também à confiança. A soberania de Deus não exclui o fato de que nós temos que confiar em Deus. Não exclui o fato de que nós temos que confiar que Deus está não só conduzindo a história, mas está conduzindo a história com o seu amor e com a sua bondade. Então, a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. Bom, Deus é soberano sobre todos os homens e em toda a história. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. E 3, Deus usa modos incomuns para despertar os homens. Olha o que Deus usou com Nabucodonosor. Deus usou uma enfermidade. Este homem ficou enfermo, doente, para que ele reconhecesse a soberania de Deus. E Deus ele vai usar
modos diversos, com o intuito também de despertar os homens. Eu já vi, ninguém me contou, já vi Deus usar, por exemplo, prosperidade. Me lembro de um homem que Deus começou a prosperar tanto, e ele começou a se surpreender tanto com a prosperidade, que ele disse, não, só pode existir um Deus, porque de modo humano eu não poderia alcançar essa prosperidade. Eu sei que isso é raro, mas aconteceu. Conheço esse homem em que reconheceu que Deus era Deus depois que Deus o prosperou. A prosperidade dele fez ele buscar a Deus, porque ele reconheceu, de mim mesmo eu jamais poderia fazer isso. E não que ele não fosse capaz, não que ele não fosse inteligente para isso, mas Deus usou a prosperidade dele para chamá-lo ao arrependimento. Já vi Deus usar casamentos. Lembro-me de um casal que tinha um casamento muito bom antes do Senhor, um casamento muito bom. Só que o casamento deles começou a desandar, começou a ir por água abaixo. E aí o que aconteceu? Pelo fato de eles terem um casamento bom e depois esse casamento ir por água abaixo, isso fez com que esse casal buscasse a Deus. E Deus usou essa crise no casamento para despertar esse casal, na verdade mais o homem, a mulher já era convertida, mas esse homem não, e Deus usou essa história, aliás, Deus usou essa crise no casamento para despertar esse homem. Gente, eu já vi Deus usar a natureza, já vi Deus usar a natureza, de homem ver lá passarinho, ver o sol, ver alguma coisa e despertar-se então para Deus. Então, Deus ele usa modos distintos, incomuns, singulares, para despertar os homens, para chamar os homens ao arrependimento. E Deus está chamando pessoas por meios incomuns. Eu não sei o que Deus está usando, mas eu sei que Deus está chamando pessoas até mesmo de modos incomuns. E não só chamando a fé, chamando ao arrependimento, chamando ao conserto, chamando à mudança de vida, chamando pessoas a se envolverem mais no ministério, chamando pessoas a um compromisso que elas não têm. Deus está chamando. Escute a voz de Deus. Perceba a voz de Deus até mesmo naqueles lugares que você normalmente não veria a voz de Deus. Comece a perceber que Deus ele usa maneiras incomuns, modos incomuns para chamar a sua atenção. No caso de Nabucodonosor, ele enfrentou uma enfermidade inclusive muito incomum. Ele enfrentou essa enfermidade e ele percebeu ali que Deus o estava chamando. Ainda que nós não temos muita evidência da conversão do Nabucodonosor, né? No fundo, ele teve uma síncope religiosa, mas não teve uma conversão. Agora, o que Deus está fazendo é nos chamando e nós temos que prestar atenção, então, à sua voz. Moral da história. Vamos concluir? Qual é a moral da história? Deus apresenta a sua soberania como a força capaz de levantar ou derrubar o homem mais poderoso da terra. Então Deus usa a sua soberania para levantar ou para derrubar o homem mais poderoso da terra, no caso aqui Nabucodonosor, mas pode ser qualquer um outro homem. Deus usa a sua soberania para mostrar que ele pode levantar ou derrubar esse homem. Bom, aplicação. O que a gente pode fazer com tudo isso? Eu penso que duas coisas. Primeiro, essa palavra é um chamado para os endurecidos. Então, se nessa manhã, esse início de segunda-feira, você está meio desanimado com a fé, meio devagar, meio cambaleante, meio cabisbaixo, o Senhor está te chamando a um fervor espiritual novo nessa manhã. Se você trata a fé cristã de modo como se fosse uma coisa não importante, né? Como uma coisa sem muita importância para a sua vida. Você até vai na igreja, mas não se envolve muito. O Senhor está te chamando nessa manhã. E para você que anda com o Senhor, que já está ou que já tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus, o seu chamado é a confiança.
Confie no Senhor, Ele é soberano. Ainda que isso não exclua a sua oração, isso que não exclua a sua confiança, o seu arrependimento, mas continue confiando no Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Tá certo, meu povo? É hora de orar. Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E como eu gosto de fazer sempre às segundas-feiras e também às sextas, eu gosto de iniciar a nossa semana de devocional orando a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer isso, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso, nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um convite especial para você. Hoje, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, nós temos o Nave Talk. É um momento oportuno de conversarmos sobre a palavra de ontem e eu te espero então hoje às 20 horas na nossa Igreja Nave, tá bom? Deus abençoe, ótima segunda-feira, ótima semana para todos, fiquem com Deus.